nosso Deus. Em momento esse preparatório, vamos estar fazendo uma leitura aqui de Efésios 2, de 1 a 10. E logo após essa leitura, a palavra vai estar com o pastor, mensageiro, que Deus trouxe para estar falando aos nossos corações, tudo aquilo que Ele tem para nos falar. E vamos estar então fazendo essa leitura de Efésios 2, de 1 a 10, que nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe. Cada irmão possa estar com seus corações abertos agora para ouvir o que Deus tem a nos falar nesse momento. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mês de outubro, mês que nós nos lembramos da Reforma Protestante. E agora, no próximo dia 31, nós comemoramos 503 anos da Reforma, que teve seu início com Martinho Lutero, quando Deus usa a figura desse monge agostiniano para que, de alguma forma, no entendimento das Escrituras Sagradas, entendesse que a salvação não seria por obras, mas seria mediante a fé, e por conta disso ele afixa 95 teses à porta da igreja próximo ao castelo em Wittenberg, na Alemanha, e a partir disso, então, da ação de Martinho Lutero, nós temos o que a gente chama de movimento protestante. Martinho Lutero, então, afixa essas 95 teses, contrapondo a todo o ensino que até então era ensino estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que se estabeleceu praticamente a partir do terceiro século até o século XVI, ou seja, cerca de 1.200 anos, onde a hegemonia era da então Igreja cristã, que passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Lamentavelmente, com muitos desvios doutrinários, com muitos desvios éticos, morais, principalmente desvio das Escrituras Sagradas. Martinho Lutero, então, é aquele que vai romper com essa tradição de 1.200 anos. No entanto, a Reforma é tida como um dos, depois do Pentecoste, o maior movimento de retorno à igreja cristã, aquilo que, na verdade, a Bíblia ensina. Então, foi um novo Pentecoste, digamos assim. Isso acontece, então, com a figura de Lutero, que vai tomando corpo a toda essa proposição que não somente ele, mas outros reformadores passam a ter, dentre eles João Calvino, John Wycliffe, John Hus, que são reformadores. E após isso, irmãos, se estabelece 5 princípios, ou 5 pilares, os quais se entende que resume, sintetiza o pensamento reformado. O primeiro deles, só a graça. Segundo, só a fé. Terceiro, só Cristo. Quarto, só as Escrituras. E o quinto, somente a glória de Deus. Esses 5 pilares, portanto, formam aquilo que nós chamamos cinco posturas, 5 pensamentos, ou 5 princípios, os quais a reforma se estabelece. Todas as igrejas que se dizem cristãs e que guardam o princípio da igreja cristã do primeiro século
e que preservam os ensinos dos reformadores, sobretudo, guardam esses 5 princípios. Então, se os irmãos pudessem repetir comigo: só a graça, vamos lá? Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só a glória de Deus. Esses 5 pilares. Como nós vamos estar caminhando ainda para o final do mês de outubro, nós vamos estar falando sobre esses 5 pilares até praticamente a segunda semana de novembro. Semana que vem temos assembleia, então estarei falando apenas à noite sobre o tema, e aí na segunda semana de novembro a gente encerra esses 5 pilares. E nós teremos ainda a contemplação com aquele momento que nós vamos ter no dia 31, com a presença de alguns pastores aqui, pastor Silvério, Jefferson, Magner e eu, que vamos estar falando sobre pré-reformadores, reformadores, influências da reforma e espiritualidade reformada. Então, um trabalho da Igreja do Vale com as igrejas que são filhas, pastores que são pastores das igrejas filhas, e você então não pode perder, porque a gente vai ter esses 3 outros pastores aqui falando sobre isso num sábado, dia 31, a partir das 19h30, que será transmitido também pela internet, pelo YouTube. Ok? Então, que nós estejamos atentos a isso. Então, hoje, a gente vai dar o pontapé inicial falando sobre a graça salvadora. O Emerson leu aqui o texto, mas eu quero sintetizar o que nós lemos no que nós temos lá no verso de número 8. É um versículo que, se você puder memorizar esse texto, memorize esse texto, do verso 8 ao verso 10. Vamos ler novamente, 8, 9 e 10. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Irmãos, a graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus, né? Uma historinha para introduzir essa fala desta noite. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, um pastor notou um assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor. Aquele assaltante estava no culto e para receber a ceia. E ao lado daquele assaltante, um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado aquele assaltante a 7 anos de prisão. O fato é que, após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Os 2 homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: que milagre da graça. O pastor concordou e disse: sim, que milagre, maravilhosa graça. Daí o juiz perguntou: mas você se refere a quem? O pastor respondeu: é claro, a conversão do assaltante que estava recebendo a ceia, naquele momento de comunhão. O juiz falou: mas eu não estava pensando nele. O juiz, que havia sentenciado a 7 anos, estava dizendo assim: eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Como assim? Perguntou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser cavaleiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igualzinho esse assaltante. O juiz, então, disse o seguinte: levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, por minha confiança em mim mesmo, para levar-me a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu havia mandado para a prisão. É que
a graça é maravilhosa. Boas pessoas só não entram no céu porque o seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Aqui uma história que nos remete ao fato de duas pessoas, uma com uma vida absurdamente desajustada, outra com a vida moralmente correta, ética, moral, mas que quando ele vê a graça de Deus agindo sobre a vida deles, ele reconhece que a graça de Deus sobre ele, que estava tudo certinho, foi muito maior em relação àquele que reconhecia que precisava de mudar de vida e de mudar de atitude. Essa é uma história de Stephen Covey. Irmãos, a graça de Deus. Cada crente deve ser agradecido a Deus. A salvação é pela graça, tanto no planejar quanto no executar. Deus fez o plano. Esse Deus que fez o plano também executa. Então nós temos nesse contexto o Pai que planeja, o Filho que executa, o Espírito Santo que aplica tudo aquilo que vai ser infundido em nós mediante o poder da sua graça. E tudo é por graça, o favor imerecido de Deus. Deus é o arquiteto, é também o construtor da casa de pedras vivas, as quais você e eu somos chamados a participar, a qual o Senhor disse para Pedro: ó, eu edificarei a minha casa. Quando nós temos em Atos capítulo 18, verso 27, quando Apolo chegou a Caia, trazendo cartas de recomendação aos apóstolos, ele diz: aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, Apolo está trazendo essa informação. Foi de grande proveito aqueles que foram alcançados e creram mediante o poder da fé, mediante a ação da graça. Numa obra de graça, irmãos, o Espírito Santo, pelo poder, ele traz a nós uma convicção profunda nas Escrituras de que nós somos pecadores. É por isso que Jesus vai nos ensinar que o Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Falar sobre a graça, então, irmãos, nos faz pensar em algo tão importante. Eu acho que todo crente precisa fazer uma faxina na sua vida, e uma faxina da graça. Quando a graça é compreendida, ela é tremenda para a nossa vida cristã. Mas quando a graça é esquecida, quando nós deixamos de lado princípios e verdades da graça, algo muda e parece que nós saímos da espiritualidade e entramos praticamente para o lado apenas da religiosidade. É a graça que nos torna mais próximos de fato a quem Jesus é. E é nesse sentido que eu quero lembrar a frase de um velho puritano que certa vez disse o seguinte: onde estaria eu se não tivesse olhado para Cristo? É a graça que nos faz olhar para Cristo. Algumas definições sobre graça. A palavra graça significa, em grego, é a palavra charis. Aparece cerca de 145 vezes e é geralmente traduzida como graça. Grandes homens e bons homens já trabalharam com a verdade e com a graça, tentando definir o que é graça e descrever o que é graça. Parece-me que o que mais nós conhecemos é que graça é o favor merecido. Parece que é o conceito mais simples que nós conseguimos abstrair, né? Certo teólogo chamado Dr. Dow disse o seguinte: graça é amor que ultrapassa todos os limites de amor. Graça não é algo que se deve ao pecador, mas é algo que ele recebe, não é algo que ele pode reivindicar. Esse favor merecido é assim, não é reivindicável, é algo recebido, porque vem das mãos do próprio Deus. Plano de Deus, executado por Cristo, aplicado pelo Espírito Santo na nossa vida. Alexandre Maclaren, um ministro escocês, um pastor escocês, ele diz o seguinte: a palavra graça é um tipo de sumário, de totalidade de bênçãos imerecidas que vem ao homem através de Jesus Cristo. Você está vivo? É graça. Você está com saúde? É graça. Gente, não tem coisa melhor do que a gente ter saúde, né? Quando o corpo fala é porque tem alguma coisa errada no nosso organismo.
mas pode até não ser no corpo, pode ser na alma, no nosso espírito. Quando a alma está perturbada, nos falta alguma coisa. Então é graça de Deus nós temos saúde no nosso corpo, é graça de Deus nós temos saúde mental, é graça de Deus nós temos ausência de dores que nos trazem saúde, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, quanto no aspecto espiritual. Então a graça de Deus está presente em todas as áreas da nossa vida, e essa graça que é aplicada em nós por meio de Jesus, nos faz ensinar que ela indica um amor perdoador, um amor imerecido, espontâneo, eterno, que chega ao nível de alcançar homens pecadores como você e como eu. E todas as disposições de Deus estão ativas para que de alguma forma essa graça se torne manifesta. Paulo em Tito vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, ela se manifesta. Portanto, irmãos, a palavra graça passa de uma disposição de manifestação, fazendo da graça uma ação ativa do próprio Deus. Você se lembra lá de João capítulo de número 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois ele vai falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então essa graça se torna manifesta, essa graça sai da intenção, sai do logos, sai da palavra e se torna manifesta. Então quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando exatamente para a manifestação da graça. Phillips, um pastor americano, ele diz o seguinte, que a graça é algo em Deus e que está no coração de todas as suas atividades de redenção, de salvação. Se eu rebaixar-se e estender a sua mão a mim e a você, tudo manifestação da sua graça, a despeito da sua majestade, a despeito do seu poder e da sua grandiosidade, ele toca naquele que é insignificante, e esse insignificante somos nós. O Velho Testamento vai chamar o povo hebreu de povozinho. O texto que nós lemos há pouco, Efésios capítulo de número 2, vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Isso é graça. Então, em análise dessas definições e descrições do que é graça, encontramos que a palavra aplicada é aplicada da seguinte maneira nas Escrituras, de três maneiras. Primeiro, quando nós olhamos sobre graça, primeira, essa atitude de Deus, ou sua disposição de amor e favor ao pecador. É a disposição de Deus. Se você se lembra de João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus no meio de toda aquela corrupção que havia nos seus dias. Então a atitude de Deus para com ele era uma disposição de favor e de amor, sendo Noé pecador. Essa disposição de Deus preservar a vida de Noé em meio a todo aquele contexto foi pura manifestação da graça. Aí você começa a olhar essa condição de Noé para olhar para a sua vida hoje, século 21, o ano 2020, 7 bilhões de pessoas, onde a Bíblia fala que essas pessoas, na sua maioria, estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, mas mediante tudo isso, Deus olha para você, sabe quem você é e te chama para a vida. Isso é o quê? É graça. E chamar para a vida não é ser religioso. Chamar para a vida é ter os olhos abertos, é ter a mente aberta, é ter agora o coração transformado para perceber que você depende de um Deus onipotente, onipresente, onisciente e que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Então, graça é essa atitude de Deus, a disposição de Deus tal qual para com Noé, como para comigo e para com você. A graça, um outro aspecto, é quando Deus faz algo de bem pelo pecador. Isso é graça. Quando Deus realiza algo de bem. E aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. Então é esse favor, essa ação de Deus que nos faz
ser alcançados por essa graça. E terceiro, a coisa que nos afeta, os frutos dessa graça. Os frutos dessa graça têm a ver com os benefícios os quais essa graça produz em nós. O que essa graça realiza em nossas vidas. Você se lembra que quando Paulo vai falar a Tito, Paulo vai dizer que essa graça se manifesta salvadora a todos os homens, mas aí depois vai dizer que essa graça, ela vai nos santificar e vai nos guardar para uma viva esperança. Então, quais são os benefícios dessa graça? Gente, hoje, vamos ver. O mundo hoje caminha para um destino que, se nós olharmos, nós não temos perspectiva. Mas aí nós podemos dizer assim, olha, eu quero ter uma família, eu quero ter sonhos. Sabe por quê? Porque Deus manifesta esperança. Porque a gente não vive na perspectiva dos olhos que o mundo tem, mas a gente vive na perspectiva da graça que nos faz enxergar que é possível, com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus, e nesse remanescente fiel, nós preservarmos todos os valores daquilo que a gente sabe que é mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Mandato espiritual, nós podemos manter a nossa comunhão com Deus, apesar do mundo estar do jeito que está. Nós podemos sonhar com o mandato cultural, Pacto de Lausanne, apesar do mundo, hoje ninguém quer casar, mas nós podemos sonhar com famílias estabelecidas dentro dos princípios da palavra de Deus. Mandato social, nós podemos sonhar em sermos trabalhadores que honrem o seu compromisso no trabalho, na vocação, em benefício da sociedade. Gente, essa é uma esperança que quem não tem a graça de Deus está na perspectiva de comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E hoje é categórico. Quem não tem esperança está vivendo ao bel prazer daquilo que o mundo oferece, do sexo fácil, da droga, dos prazeres, porque não tem esperança. Casa uma vez, 2, 3, 4 vezes, não está satisfeito com o trabalho, não está satisfeito com nada, não está satisfeito com a vida, uma insatisfação absurda. Sem a satisfação em Deus, irmãos, as pessoas estão vivendo sem essa perspectiva da graça. E se você hoje tem os olhos abertos, entende que a sua vida precisa acontecer dentro desse alinhamento com a palavra de Deus, é que você teve os seus olhos abertos, o entendimento, tal qual Paulo vai falar, que esse entendimento que antes estava obscuro, agora não, agora nós vemos como Deus quer que a gente enxergue a vida. Isso é graça. E talvez só você na sua casa enxergue a vida nessa perspectiva, é porque a graça não chegou na vida daqueles outros. Talvez no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família, no meio de tantas pessoas, mas parece até que você é um peixe fora d'água, não é verdade? É exatamente isso. É exatamente isso. Porque você é sal, chamado para salgar. Você é luz, chamado para iluminar, porque você recebeu a graça. Então, irmãos, um exemplo disso é quando nós olhamos para a disposição dos macedônios de oferecerem com liberalidade esse chamado à graça de Deus, quando nós vemos a disposição dos macedônios em ajudar os pobres, de contribuir, quando nós vemos a transformação ocorrida nos dias de Barnabé e de Antioquia, chamados para servir conforme a graça de Deus, é a ação da graça no contexto do Novo Testamento que a gente pode identificar. Como nós podemos compreender melhor sobre a graça de Deus? Talvez o melhor sistema de compreensão do que é graça é ver como ela se contrasta com outras coisas na Bíblia. Primeira delas, a graça se diferencia da lei em sua origem e sua natureza. Nós lemos aqui Romanos capítulo de número 7, que vai falar de lei e vai falar de graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus. Então nós temos aqui, presta atenção, nós temos Moisés e temos quem? Jesus. Moisés aponta para quem? Para a lei. Jesus aponta para quem? Ele é a manifestação da graça. Moisés era a voz da lei. Cristo é o porta-voz da graça.
É a natureza da lei fazer demandas. A natureza da lei é apontar falhas, apontar erros. É a natureza da graça outorgar bênçãos. E a gente, então, nesse contraponto, pode fazer a seguinte análise. A lei é o ministério de condenação. A graça é o ministério de perdão. A lei coloca o homem a uma distância de culpa do Senhor, porque a lei aponta o erro, mostra que você não dá conta de acertar, e aí ela te afasta de Deus. A graça traz o homem para perto de Deus. A lei condena o melhor dos homens desse mundo. Condena o melhor homem deste mundo. Mas a graça salva o pior dos pecadores. E Paulo diz, olha, dentre esses piores, eu sou o maior. Porque Paulo se diz, se vê como o maior dos pecadores. Então a graça faz isso. Enquanto a lei condena os homens, a graça, ela traz vida ao pior dos homens. A lei exige perfeição. A lei exige perfeição. A graça providencia a perfeição. A graça vai nos aperfeiçoando dia após dia. É por isso que as Escrituras nos ensinam que nós somos transformados de glória em glória. Somos conduzidos de força em força. É por isso que nós cremos naquilo que a justificação em fé traz como mudança de estado, mas a santificação como um processo que só vai encerrar na nossa morte e que vai haver agora na glorificação, ponto final. Então, irmãos, a distinção entre lei e graça. A lei condena, a graça liberta da condenação. Paulo vai falar em Romanos, né? Olha, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que está na graça. Enquanto o homem estiver debaixo da lei, ele está perdido. O único modo para o homem escapar do jugo da lei é pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, verso de número 14, porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Então nós podemos identificar isso. Ela se diferencia da lei em sua natureza e em sua origem. Segundo, a graça se contrasta com o pecado e seu domínio. O pecado reina para a morte, mas a graça reina para a vida eterna. Romanos 5, 21 fala isso, né? O pecado recebe seu poder de condenação através da lei. 1 Coríntios capítulo 15, 36. Mas a graça rouba do pecado o seu poder de entregar Cristo para a satisfação da lei. Então, por conta da lei, você se lembra, falamos alguns dias atrás, sobre o fato de que no contexto do profeta Malaquias, a nação de Israel estava quebrando a lei moral, estava quebrando também a lei cerimonial. Lei moral, os 10 mandamentos. Lei cerimonial, tudo aquilo que estava relacionado ao culto, à liturgia. E no contexto do Velho Testamento, a obediência deveria ser algo assim muito sério, em cada detalhe que Deus exigia. Mas ao mesmo tempo, ao saber da lei e o que o pecado trouxe sobre a raça humana, a impossibilidade de cumprir a lei, de obedecer, quer seja a lei moral, quer seja a lei cerimonial. Então, tanto os homens do Velho Testamento, como os homens do Novo Testamento, como nós, por não cumprirmos a lei, tínhamos que ser condenados pela lei. Mas agora Cristo veio, e com a vinda de Cristo, agora, Ele é a manifestação da graça, Ele é oferecido para satisfazer a lei. E quando Cristo é oferecido, quando Ele vai até a cruz por nós, e quando Cristo é oferecido ali, aí Paulo vai dizer, porque o fim da lei, o fim disso, quem satisfez a lei foi quem? Foi Cristo. Sua perfeição, sua santidade, sua pureza, sua obediência, porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. É por isso, irmãos, que a graça se contrasta com o domínio do pecado, porque a única verdadeira fonte de perigo é a lei violada. O único meio de
de haver um verdadeiro escape da lei é Cristo. Se não for Cristo, você já está condenado pela lei. E amados, a gente pode até falar assim: puxa vida, pastor, mas eu não me preocupo muito nem com a lei moral, nem com a lei cerimonial. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que muitas pessoas sofrem silenciosamente? Por conta da culpa. A culpa é algo destrutivo. A culpa leva à depressão. A culpa leva ao suicídio. A culpa leva à autodestruição. Sabe por quê? Porque lá dentro do coração dos homens, Deus estabeleceu a sua palavra e os princípios. E ainda que alguém fale: eu não conheço a Bíblia, eu não quero a Bíblia, eu não quero nada disso, tem um negocinho lá, que quando as pessoas têm uma vida totalmente desregrada e longe de Deus, aquilo vai trazendo uma perturbação, algo terrível, uma culpa. E gente, é exatamente isso. Por quê? Porque está debaixo de lei. E nós precisamos entender que nós precisamos estar debaixo da graça. E Jesus é essa manifestação da graça. A graça se contrasta também, irmãos, com as obras da salvação dos pecadores. E nós podemos entender isso quando Paulo fala: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça do Criador em lugar das obras da criatura. Quais são as suas obras? Nenhuma delas satisfez a Deus. Nenhum culto do Velho Testamento satisfez a Deus de maneira plena. Deus até recebeu, mas não era aquilo que era necessário. O culto que Deus recebeu foi quando Jesus foi posto ali na cruz, no Calvário. Aquele culto, aquela oferta pacífica e salvadora, Deus recebeu. Então qualquer coisa que você fizer para ser salvo é algo da criatura indo para o Criador sem passar pelo mediador. E quando não se passa pelo mediador, que é Cristo, a encarnação da graça, é buscar salvação pelas obras e não pela fé. A salvação pela graça exclui a possibilidade de obras, sejam elas grandes ou pequenas, morais ou cerimoniais. A salvação pela graça não dá ocasião para o homem se gloriar. Toda a glória é dada exclusivamente a Deus. Só lhe deu glória. Toda a glória é dada a Deus. Então a graça planejou salvar o ser humano. A graça efetuou cada passo desse plano. E a graça pode ser entendida como o próprio Deus manifestando a sua graça por meio de Jesus. Quarto, a graça se contrasta com a dívida quanto à causa da salvação. Paulo fala em Romanos capítulo de número 4, verso 4 e 5, ele fala assim: olha, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O momento aqui é que o homem que recebe o salário pelas suas obras, não recebe da dádiva da graça, mas recebe pelo que lhe é devido, porque ele trabalhou. Então não existe graça onde o homem recebe por causa daquilo que ele merece ganhar, pelo trabalho executado. Não existe graça. A graça exclui a noção de débito ou obrigação. A salvação pela graça implica que Deus não é obrigado a salvar. Se existe uma obrigação da parte de Deus para com o homem, não seria a graça a causa da salvação. Mas aí a Bíblia vai nos ensinar em Efésios capítulo de número 2, verso 8, 9 e 10. É pela graça que vocês são salvos. Então qualquer coisa que você fizer na tentativa de pagar a Deus, não é graça. Qualquer coisa que você fizer na tentativa de iludibriar, achar que com isso você tem um ganho, porque você pode comprar esse favor de Deus, não é graça. É qualquer coisa menos graça. Augusto Montague, um pastor anglicano contemporâneo de John Wesley, ele disse muito bem uma frase que diz assim: o caminho ao céu não é uma estrada de pedágio,
mas uma estrada livre pela graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. Interessante, quem é motorista aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Uma viagem que você faz aí, semana passada eu fui pregar em Juiz de Fora. Eu tenho que, para chegar lá, eu tenho que pagar 3 pedágios. Quando eu vou para São Paulo, eu tenho que pagar cerca de quase uns 12 pedágios no interior de São Paulo. Então, para cada quase 30 quilômetros, eu tenho que pagar um pouquinho até chegar lá. Aí faz essa comparação. O céu não é uma estrada de pedágio, onde eu vou caminhando aqui, vou tentando o quê? Para pagar a Deus para chegar no destino, como se fosse por mérito meu e competência minha pagar para chegar lá. Mas uma estrada livre, pela graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. A graça nos encontra como pobres, mendigos, e nos deixa como devedores, porque quando eu recebo algo que eu não mereço, eu tenho que ter um senso de gratidão. Se eu tenho meus olhos abertos para entender quem é Deus, que não é religiosidade, que é espiritualidade, que é comunhão com Deus, que é Cristo Jesus, quando eu tenho meus olhos abertos, quando eu tenho entendimento disso, é gratidão. E semana passada, quando eu estive lá em Juiz de Fora, eu falei exatamente disso. Fato do quanto há 56 anos atrás, alguém levou a palavra, o Evangelho para minha família. Meu pai e minha mãe receberam o Evangelho. Um casal simples, começando a vida. A palavra entrou e a palavra ficou, agasalhou o coração deles. E aí, toda a família depois foi introduzida no Evangelho por meio do batismo, na aliança que é feita, e agora nós somos membros dessa família da aliança. Mas a despeito de toda essa questão, cada um de nós teve que ter uma experiência profunda com o Senhor, de conversão, de mudança de entendimento, de mudança de mente, porque filho de crente não é crentinho, mas esse entendimento veio, e quando veio, e agora a gente olha para trás e faz uma comparação entre a vida de muitas pessoas que eram contemporâneos nossos e que não receberam o Evangelho, e a nossa vida que recebeu o Evangelho. A gente fala: Deus, muito obrigado, Senhor. Nós não temos como pagar o preço da salvação, da mudança de mente, da mudança de coração, da forma de viver, do entendimento da vida na perspectiva da criação, queda, redenção e consumação. Senhor, não temos como pagar isso. Então a única forma que nós podemos pagar o Senhor é tributar o Senhor honra e louvor com os nossos lábios, com a nossa vida, porque não temos dinheiro para pagar isso. Não temos. E amados, a graça é exatamente isso. Ela se contrasta exatamente nessa questão, e esse pastor anglicano vai dizer exatamente isso, que essa graça não é um pedágio que eu vou pagando pelo meio do caminho, é algo tão caro que me é dado, que eu tenho que ter um senso de gratidão, e eu me sinto como um devedor. Queridos, como as montanhas elevam-se sobre os vales, assim a graça excede aos mais altos pensamentos. Aos mais altos pensamentos. A graça de Deus, ela é multiforme. Nesse sentido, existe a graça que sustém nos tempos de tristeza. A graça é triunfante nas horas de tentação e nos dá vitória para vencer as tentações. A graça é perseverante nos dias de desencorajamento. Não tem dias que a gente fica desencorajado. Nosso semblante vai mostrar tristeza, abatimento. Mas aí Paulo vai dizer assim: olha, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia. Isso é graça. A graça ensina. A gente erra, o Senhor perdoa,
ensina a gente. A gente erra de novo, o Senhor perdoa, ensina a gente. E até que a gente amadureça. Imagina, a graça de Deus no Velho Testamento, irmãos. Deus querendo levar o povo hebreu para a terra prometida, algo que em 2 semanas poderia acontecer. Como Deus teve que ser tolerante, perdoador, mas também disciplinador, porque a graça também inclui correção. O amor está infundido na graça, a disciplina está infundida na graça. E 40 anos que eles poderiam, que poderiam ser vividos em apenas 15 dias, 40 anos andando em círculo. E Deus perdoando, e Deus mudando, e Deus transformando. A graça de Deus estava lá. Às vezes a gente também não é assim, que a gente fica rodando, aí Deus diz assim, eu esperaria que você pudesse produzir uvas boas, mas só estou colhendo uvas bravas, azeda. Podia ser doce, podia ser melhor, só não é melhor porque tem desobediência, mas Deus tem a disposição de nos chamar de volta. É exatamente essa multiforme graça, a graça que ensina, a graça que nos faz viver, e por essa graça nos faz caminhar a vida cristã. A graça para viver e a graça para morrer. Morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas mazelas e imperfeições. A graça livrou cada crente da culpa do pecado, do amor pelo pecado, e um dia livrá-lo da presença do pecado. Hoje aqui na terra, nós estamos o quê? Você e eu, nós lemos aqui Paulo falando assim em Romanos capítulo 7. Olha, o bem que eu quero fazer, o que ele diz? Você é igual a Paulo? Você é igual a ele? Tem dia que você não quer dar uma resposta ruim para as pessoas, você não quer ter aquele pensamento, aquela atitude, mas você tem. Você tem. Você sabe que não deve, você sabe que não pode, você sabe que não é isso que Cristo espera de você, mas você faz. Sabe por quê? Por conta disso. Porque a gente ainda está o quê? Sobre a influência do pecado aqui na terra. Mas a gente aguarda um dia que essa influência vai ser totalmente eliminada do nosso meio. É por isso que você e eu precisamos muito nos firmarmos nessa doutrina. E a igreja presbiteriana, ela se pauta na doutrina da soberania de Deus e na doutrina da graça. Os reformadores, eles se pautaram exatamente em cima disso. E, gente, quando a gente tem essa doutrina compreendida, isso dá uma segurança acerca da nossa vida cristã, em relação à nossa vida e em relação às pessoas que estão à nossa volta. Isso traz um amadurecimento absurdo sobre nós, nesse aspecto, né? Porque a graça livrou cada crente da culpa do pecado, do amor pelo pecado, e um dia livrá-lo-á da presença do pecado. Hoje ainda você luta com essa influência do pecado. É por isso que Paulo fala: desventurado o homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal, de repente, eu vou fazer. Aí você tem os escândalos, você tem as pessoas mais ilustres e menos ilustres, digamos assim, e que de repente são sobressaltados com alguma situação, por conta de quê? Exatamente daquilo que Paulo fala. E se não for a graça sobre essas pessoas e sobre nós, irmãos, nós não damos conta. Até o dia quando o Senhor retornar para completar a sua obra, todo crente provará, como o apóstolo Paulo, das obras internas do pecado e confessará com ele que o aborreço isso que faço. Quando Paulo falou assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, eu sei que não devo, eu sei que não posso, eu sei que não quero, mas eu faço. Desventurado homem que sou. A graça salva, a graça muda isso tudo. Antes de chegarmos diretamente à questão, nós vamos firmar alguns outros fundamentos sobre a graça, dessa graça que Paulo está falando em Efésios capítulo de número 2. Primeiro,
a salvação pela graça destrói toda a possibilidade de vanglória. Nenhum homem entende verdadeiramente o que é graça, se gabar de qualquer coisa que fez ou pode fazer com base para a sua salvação. Se a sua ideia de salvação permite que se vanglorie, pode ter certeza que a sua base está errada. Nenhum homem, nem mesmo deve se vangloriar do seu arrependimento, pois ambos são dons da graça. Uma das coisas que os teólogos têm muita dificuldade de definir é quando acontece o que a gente chama de arrependimento e fé no coração das pessoas. O que nós sabemos que Efésios capítulo 1, verso 3, fala que Deus nos predestinou quando? Antes. Mas quando é que isso vai operar? É fato que no tempo e na história. Mas quando Deus vai trabalhar essas questões de arrependimento e fé, nós não temos como definir o dia e a hora, o momento. Pode ser que alguém dê uma resposta, pode ser que hoje seja um dia que você dê uma resposta a Deus em relação à salvação, fala assim: pastor, entendi o que é graça e eu creio em Cristo, e hoje você pode ter uma convicção profunda da sua salvação. Amém por isso. Mas pode ser que Deus esteja trabalhando já na sua mente, no seu coração, há muito tempo, e a gente não sabe quando. Por isso que quando alguém é salvo, não é vanglória nem para quem prega e nem para quem é salvo, porque é obra de quem? Obra de Deus. Segundo, quanto a essa graça salvadora, a salvação pela graça, significa que Deus terá todo louvor pela nossa salvação. Todo louvor. O Pai tem todo louvor por haver dado o Salvador. O Filho terá todo louvor por ter executado a obra da salvação. E o Espírito terá todo louvor por haver efetuado a salvação em nós, por nos convencer do nosso pecado e nos levar à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos, há uma bênção, uma beleza, há algo fascinante em quem prega o Evangelho e é fiel às Escrituras. E eu louvo a Deus pelo pastor que no dia 3 de março de 1981, falando para um grupo de jovens num acampamento com cerca de 120 jovens, pregou sobre Jesus. E eu não sei, mas a forma como ele falou, eu entendi, aquilo mexeu com o meu coração, me trouxe quebrantamento, conversão dos meus pecados, a despeito de ter toda uma vida religiosa. Aquele dia eu entendi, mas a glória não é dele, mas também a glória não é minha, porque eu me arrependi, mas a glória pertence a Deus, porque foi Deus que mudou o coração, a mente, a vontade, e Deus cancelou os meus pecados. A salvação pela graça não é uma licença para nós pecarmos. Existem dois perigos componentes nesse aspecto. O primeiro é de frustrar a graça, o segundo é de abusar da graça. E talvez alguns, e aí nós temos que assumir o nosso meia-culpa como presbiterianos. Há muita gente que entende de maneira equivocada a doutrina da predestinação, como se a doutrina da predestinação fosse uma licença para pecar. E muitos, por conta disso, abusam da graça, né? E aí algumas pessoas passam a dizer: puxa vida, mas já que você foi predestinado, então você pode viver a vida do seu jeito? Não. Já que você foi escolhido para a salvação, você tem que viver a vida do jeito de Deus. Mas só que tem gente que tem uma interpretação errada sobre a soberania de Deus. E eu já vi muita gente nas igrejas com a interpretação errada sobre isso. Muita gente mesmo. E consequentemente tem uma vida com uma ética liberal, com um pensamento distorcido daquilo que a Bíblia chama de graça. E aí, ao invés de viver na perspectiva da graça, ou frustra a graça ou abusa da graça. Frustramos a graça quando ensinamos que a retidão vem ao guardar a lei, como se isso fosse um mero ritualismo. Abusamos da graça quando usamos para justificar uma vida de pecado.
Ou seja, haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? Paulo vai dizer, de modo nenhum. O primeiro desconsidera a graça, e o segundo usa a graça erradamente. Aquele que justifica seu pecado ao dizer que está debaixo da graça e não da lei, não conhece a verdade, a verdadeira graça de Deus. O filho da graça despreza o pecado e luta contra ele, a despeito de saber que ele sofre com isso. E quando cai em pecado, confessa seu pecado e deixa, abandona. Isto é, o pecado não é um costume nem a prática da sua vida. Não há pecado que ele abrace nem leve a glória consigo. Não há pecado que seja como um açúcar é para o paladar doce, porque o pecado, ainda que tenha uma impressão de coisa doce, ele tem uma consequência amarga para todo mundo. Para todo mundo, com consequências distintas, porque o salário do pecado é a morte. Talvez para nós que somos aqueles que são salvos, o pecado já foi pago, já foi perdoado, mas a despeito disso, tem consequências. Tem consequências, né? Queridos, ao abordarmos essa questão da graça, como a graça salva, nós precisamos ainda compreender que a graça salva da culpa e da pena do pecado ao colocá-las sobre Cristo. A graça salva ao punir a Cristo no lugar do pecador. Ela nos limpou da nossa culpa ao sacrificar Jesus. Hebreus 9, 26 nos ensina isso. Ele levou nossos pecados sobre o seu próprio corpo no madeiro. 1 Pedro 2, 24 ensina isso. Ele morreu como justo pelo injusto, para que nos levasse a Deus, isto é, em nosso favor. A justiça diz que meus pecados devem ser punidos, e eles foram punidos em meu penhor. O Senhor Jesus, o penhor, o novo conserto, ele foi a moeda de troca, para que nós pudéssemos ser livres da condenação da lei. Foi a graça incomparável que Jesus manifestou, que liquidou o preço da dívida que havia contra nós. A graça, clamou Spurgeon, grande pregador, é tudo por nada. Cristo de graça, perdão de graça, céu de graça. E concluo, irmãos, a graça nos salva do amor ao pecado e do entendimento obscurecido da vida. Pecado está aí. Pecado é gostoso, consequências amargas. Mas quando nós estamos debaixo da graça, nós sabemos que esse pecado incomoda o coração de Deus, porque entristece a Deus, mas também nos incomoda, porque o Espírito Santo que foi posto em nós, ele vai ser como um sensor para nos incomodar de que tem algo errado, e esse algo errado quebra a nossa comunhão com Deus, quebra a nossa comunhão com as pessoas, porque não é só com Deus, é com as pessoas também. A nossa falta de comunhão com Deus quebra também a nossa comunhão com as pessoas. Então, a graça nos salva do amor ao pecado. Nós passamos a não olhar com bons olhos o pecado. Aquela namorada, aquele namorado já não te faz bem. Aquela paixão já não te faz bem, né? Alguns mais velhos aí, você já namorou uma pessoa e disse, nossa, eu nunca deveria ter namorado aquela pessoa. Como eu fui namorar aquela pessoa? Eu já tive essa experiência e já contei isso para minha esposa, por isso que eu falo, nossa, como é que eu fui namorar aquela pessoa? Mas não tinha nada a ver. Sua vida não tem nada a ver com o pecado. Por isso que o pecado, ele tem que fazer parte do seu passado. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Foi um amor antigo. Então, a graça nos salva desse amor antigo ao pecado e do entendimento obscuro. A conversão é a obra do Espírito Santo, e sua obra em nós é tanto pela graça quanto pela obra redentora de Cristo. É o Espírito Santo com o próprio Cristo agindo em nós. Cristo liquidou a nossa dívida do pecado com sua morte. O Espírito Santo nos trouxe a convicção do pecado, da justiça
e do juízo. E isso nos fez compreender que somente pelo sangue de Jesus, o remédio que nos cura de todo o pecado. A graça, segundo Spurgeon, é a estrela matutina e vespertina de nossa experiência. No amanhecer e no entardecer, a graça está lá. A graça nos coloca no caminho, ajuda no caminho, nos leva até o fim do caminho, sem pagar nenhum tipo de pedágio. E qualquer pedágio que é pago é obra. O livre acesso já foi nos permitido por meio de Jesus. Nós temos um livre acesso a Deus por meio de Jesus. Isso é graça. Que Deus esteja nos abençoando. Que você compreenda mais intensamente essa doutrina da graça na sua vida. Porque se você compreender a doutrina da graça na sua vida, você vai entender como lidar com essa graça em relação às outras pessoas também.